Fala pessoal, nesta aula vamos resolver aí o exercício 9 do livro do Guidorizi, da quinta edição no cálculo de derivadas. Para resolver esse exercício, a gente precisa de alguns pré-requisitos, ou seja, saber as derivadas destas seguintes funções, né? Derivada de seno cosseno, de cosseno menos seno, tangente secante ao quadrado, né? E também a derivada da secante, cossecante, cotangente, e também saber aqui, né, que a derivada de uma função onde tem quociente vai ser a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado, e que o produto de duas funções, a sua derivada vai ser a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ok? Então, saber isso é fundamental, ok? Então, a gente vai estar resolvendo os exercícios aqui, olhando essa tabelinha aí, beleza? Então, vamos lá. Letra A. A derivada de 3x ao quadrado mais 5 cosseno de x. Essa aqui já não tem tanto segredo, ela é uma função mais básica. Então, a derivada vai ser, derivo 3x ao quadrado, será 6x, né? Eu tenho aqui, ó, cosseno de x. Qual que é a derivada de cosseno de x? Menos o 5 é uma constante, está acompanhando o cosseno, então menos seno de x, ok? Esse negativo é do menos seno, certo? Então, a derivada é 6x menos 5 seno de x, ok? Bom, agora na letra B, repara que eu tenho a função de cosseno dividido por x ao quadrado mais 1. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho um quociente, ou seja, uma divisão, né? Então, aqui, ó, uma divisão, vou chamar de cima de f, a de baixo de g. Então, aqui, ó, eu vou chamar a primeira de f, que é cosseno de x, e a segunda de g, que é x ao quadrado mais 1. Ok? Como eu vou ter que saber a derivada das duas, eu já tenho a liberdade de calcular aqui automaticamente a derivada tanto de f quanto de g. Derivada de cosseno é menos seno, e a derivada de g, que é x ao quadrado mais 1, a derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de 1, que é uma constante, é 0. Ok? Então, vamos lá. A derivada da seguinte função, só olha lá, ó, a derivada da primeira vezes a segunda, então, ó, menos seno de x vezes x ao quadrado mais 1, coloco aqui entre parênteses, menos a primeira vezes a derivada da segunda, cosseno de x vezes 2x. Ok? Quando se pega o hábito de resolver isso de maneira automática, o que eu falo para os meus alunos? Ó, multiplica cruzado. Depois que você fez aqui, ó, f', g', na hora de calcular a derivada do quociente, você faz aqui, ó, da direita para a esquerda, ó, que é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, ou seja, menos seno de x vezes x ao quadrado mais 1, menos cosseno de x vezes 2x, ou seja, a primeira vez a derivada da segunda, que foi o que eu coloquei aqui, sobre a segunda ao quadrado, que vai ser x ao quadrado mais 1 ao quadrado, ok? Então, a derivada vai ser menos seno de x, que multiplica x ao quadrado mais 1, menos esse 2x eu passo aqui para frente, menos 2x, cosseno de x, sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, ok? Então, está aí a derivada, beleza? Bom, a letra C, eu tenho aqui, ó, duas funções sendo multiplicadas. Então, eu tenho aqui, ó, a minha f vezes a minha g. Ou seja, novamente, pego a minha f, que é x, pego a minha g, que é seno de x, já calculo a derivada das duas, ok? Derivada de x é 1 e derivada de seno é cosseno, certo? Olho a minha regrinha, que ó, multiplicação vai ser a derivada da primeira vezes a segunda mais
a primeira vez a derivada da segunda. A mesma coisa, ó, posso multiplicar em x. Só que lembrando que na multiplicação você soma e na divisão você subtrai, certo? Ó, na multiplicação não tem o t, que lembra o sinal de mais, então na multiplicação você soma. E na divisão não tem a barra que tem o quociente, então você subtrai, ok? Então na divisão na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai e divide pelo quadrado da segunda função, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, é uma multiplicação, então vai ser, multiplica em x, ó, 1, a derivada vai ser, então, a derivada da primeira vezes a segunda, 1 vezes seno de x, se é uma multiplicação, soma a primeira vezes a derivada da segunda, ou seja, x que multiplica cosseno de x. Pronto, tá aí a minha derivada, ok? Você pode deixar esse 1 ou então você tira esse 1. Não tem termo para colocar em evidência, não dá para simplificar, então a gente deixa dessa maneira, ok? Vamos lá. Letra D. Eu tenho aqui, ó, x² vezes tangente de x, a mesma coisa. Eu tenho uma função que está sendo multiplicada por outra função. Então, eu tenho a minha f e a minha g. A minha f é x², a minha g é tangente de x. Já tenho a liberdade de calcular suas derivadas. Derivada de x² é 2x. Derivada de tangente, olha lá, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Se é uma multiplicação, lembra do t, que significa que parece o sinal de mais, de adição? Então, derivando, eu vou ter, olha lá, multiplica em x, ó, 2x vezes tangente de x, 2x que multiplica tangente de x, se é uma multiplicação, mais x² que multiplica secante ao quadrado de x, ok? Se você não quiser fazer desse jeito, não tem problema, você pode usar a regrinha aqui, ó, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, não tem importância nenhuma. Se vocês perceberem aqui, caso eu queira continuar, né, eu tenho um x, ó, que dá para colocar em evidência. Então, a derivada vai ser, colocando x em evidência, vai ficar 2 tangente de x mais x secante ao quadrado de x, tá? Tanto essa forma como essa, ambas estão corretas, ok? Bom, e aqui eu tenho uma divisão de duas funções, então, novamente, o quociente aqui, beleza? Então, ó, a minha f e a minha g. A minha f é x mais 1 e a minha g é tangente de x. Já calculo a derivada delas, certo? Derivada de x é 1, derivada de 1 é 0, ok? Derivada da tangente, olha lá, secante ao quadrado de x, secante ao quadrado de x. Agora eu sigo a regrinha, ok? Derivada, se é uma divisão, vou usar sinal de menos, ok? Então, ó, derivada da primeira vezes a segunda, 1 que multiplica tangente de x, menos a primeira vezes a derivada da segunda, ou seja, menos x mais 1, que vai multiplicar secante ao quadrado de x, sobre a segunda ao quadrado, que é a minha g. Então, tangente ao quadrado de x, ok? Então, tá aí. Dando continuidade à resolução dos nossos exercícios, vamos para a letra F. 3 sobre seno de x mais cosseno de x. Eu tenho uma divisão ali também. Só que o que acontece? A de cima é uma função, só que é uma função constante. Então, também vale ali a regra do quociente. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, a minha F, que é 3, e a minha g, que é seno de x mais cosseno de x. Já calculo a minha derivada de uma constante é zero, e a derivada da segunda função, a derivada de seno é cosseno, e a derivada de cosseno é menos seno, ok? Com isso, eu consigo calcular aqui, vamos por aqui, ó, a minha derivada, certo? Então, aqui, ó, pode multiplicar em x, ó. 0 vezes seno de x mais cosseno de x, certo? Como é uma divisão, menos
3, que multiplica cosseno de x menos seno de x, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado, que é a minha g. Ou seja, seno de x mais cosseno de x ao quadrado. Resolvendo isso daqui, aqui vai dar 0, então vou ter menos 3, que multiplica cosseno de x menos seno de x, certo? Sobre seno de x mais cosseno de x ao quadrado. Está aí a derivada da minha função, ok? Letra G, também é um quociente, certo? Então, a de cima é a minha f, que é secante de x, e a minha g, que vai ser 3x mais 2. Já tenho a liberdade de calcular as derivadas. A derivada da secante, olha lá, é secante de x vezes tangente de x. Secante de x vezes tangente de x. E a derivada de 3x é 3 e a derivada de 2 é 0, certo? Então, beleza. Vamos aqui. Então, a derivada multiplica em cruz, certo? Ou a derivada da primeira vezes a segunda. Então, eu vou ter aqui, ó, secante de x, tangente de x, que vai multiplicar 3x mais 2, se é uma divisão, menos a primeira vez a derivada da segunda. Eu vou pôr o 3 aqui, que é uma constante. 3 vezes secante de x. Sobre a segunda ao quadrado, que é 3x mais 2 ao quadrado, certo? Aqui. Bom, o que eu posso fazer? Posso deixar assim também, não tem problema, ou posso pegar aqui, tá vendo a secante, ó, e colocar em evidência. Vamos fazer isso então. Secante de x, certo? Que vai multiplicar tangente de x, que multiplica 3x mais 2 menos 3 sobre 3x mais 2 ao quadrado. Ok? Bom, vamos lá. Letra H. Tá vendo que eu tenho aqui uma função, beleza? Vou conseguir calcular a derivada dela tranquilamente, derivada de cosseno e menos seno. Só que aqui, ó, eu tenho uma multiplicação entre duas funções. Então, aqui eu calculo normalmente e aqui eu utilizo a regra do produto. Então, façamos o seguinte. Vamos calcular esta função aqui primeiro, que tem a regra do produto. Quando a gente calcular a derivada dela, o que a gente faz? Calcula a derivada dessa mais a derivada daquela que a gente já calculou, certo? Então, olha aqui. Eu tenho, esquece esse cosseno aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma f, que vai ser x ao quadrado mais 1, e uma g, que vai ser seno de x. A derivada de f, derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de constante, 0. A derivada de seno é cosseno, ok? Vamos calcular esta derivada aqui, ó, porque eu vou ter que calcular a derivada dessa e a derivada dessa. Só que a derivada dessa é uma derivada do produto. Então, multiplica em x, ó, 2x vezes seno de x, ó, 2x vezes seno de x, se é uma multiplicação, mais x ao quadrado mais 1 vezes cosseno de x. Vou colocar o cosseno de x na frente, cosseno de x, que vai multiplicar x ao quadrado mais 1, beleza? Não dá para simplificar, deixa do jeito que está aqui mesmo, tá? Só deixa eu colocar aqui cosseno de x. Cosseno de x, ok? Pronto. Então, a derivada dessa função aqui é isso aqui tudo, beleza? Então, agora eu calculo a derivada da f. f' de x vai ser a derivada de cosseno é menos seno de x, mais a derivada da segunda parte, que é 2x seno de x mais cosseno de x, que multiplica x ao quadrado mais 1. Nossa senhora, ficou meio torto, mas deu para entender aí, certo? Vamos lá. Aqui, ó, novamente, eu tenho uma multiplicação entre duas funções. Então, eu tenho a minha f de x, que é raiz de x, e a minha g de x, que é secante de x.
ok? A derivada da minha f, depois vocês abrem aí, tá? Mas eu já vou colocar aqui, ó, que é 2 raiz de x. A derivada de raiz de x aparece muito no cálculo de derivadas. Então, você já fica, já se torna meio automático você já saber qual que é a resposta da derivada de raiz de x. Tá? Mas, para quem ainda não viu, você vai fazer o seguinte, você vai transformar a raiz em exponenciação, certo? Você vai aplicar a regra da derivada, então fica 1 sobre 2, x. Como você subtrai 1 do expoente, meio menos 1, menos meio. Ok? Então fica 1 sobre 2. Você joga esse expoente negativo para baixo, x elevado a meio, aí ele fica positivo. 1 sobre 2. X elevado a meio, vimos aqui que é raiz de x, então transforma novamente em raiz de x, certo? Então é basicamente isso. E a derivada da secante de x, derivada da secante de x é secante de x tangente de x, secante de x tangente de x. Se você procurar aí no meu canal, tem eu fazendo a demonstração dessas derivadas aqui, ó, derivada da tangente, secante, cossecante, cotangente. Então lá você vai ver por que a derivada da tangente é secante ao quadrado, por que a derivada da cossecante é menos cossecante ao quadrado vezes cotangente de x, por aí vai, tá? Mas você bisbilhoteia aí no canal que você vai acabar encontrando. Então vamos lá. Agora vamos calcular a derivada f' de x, tá? Toma muito cuidado para não errar, beleza? Então faz aqui, ó, multiplica cruzado ou, né, como está um pouquinho maior, complexo, você pode fazer a regra, a derivada da primeira, que é 1 sobre 2 raiz de x, vezes a segunda, que é secante de x, se é uma multiplicação, mais a primeira, que é raiz de x, vezes a derivada da segunda, que é secante de x, tangente de x. Ó, tem secante aqui, você pode colocar a secante em evidência, secante de x em evidência, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x, mais raiz de x, tangente de x. Ok? Bom, vamos lá. Dando continuidade. Essa aqui é só para dar um alívio, um suspiro, certo? Você calcula a derivada... na verdade, você vai calcular de tudo isso aqui de uma única vez, porque não tem uma multiplicação entre duas funções, e até mesmo tem um termo separado aqui, que é o sinal de adição. Na verdade, você pode considerar que o 3 é uma função constante, ok? E aí a derivada dela é zero. Se você fazer pela regra do produto, você vai ver que vai dar zero, e é a mesma coisa que calcular somente a derivada de cosseno e manter o 3. Então, vamos lá, derivada de x, 3 é uma constante, derivada de cosseno é menos seno de x, certo? Mais 5, a derivada da secante de x é secante de x, tangente de x, ok? Colocando esse menos para frente, menos 3 seno de x, mais 5 secante de x, tangente de x, ok? Bom, e agora a letra L, eu tenho x cotangente de x, então eu tenho uma multiplicação. Então eu tenho f, que é x, e g, que é cotangente de x. A derivada de x é 1, a derivada da cotangente de x, ó, é menos cossecante. Você pode escrever cossec ao quadrado, ou você pode colocar CSC ao quadrado de x, ok? Bom, se é uma multiplicação, então a derivada vai ser multiplica em x, ó, 1 vezes cotangente de x, cotangente de x. Se é uma multiplicação, é mais, tá vendo? Só que tem esse menos aqui, e mais com menos, menos. X que multiplica a cossecante ao quadrado de x. Ok? Vamos para a letra M, também para dar um alívio, né? Tenho aqui, ó, 4 secante de x e cotangente de x. Então, só vou manter a constante e calcular a derivada. A derivada da secante de x vai ser secante de x, tangente de x, mais a derivada da cotangente é menos cossecante. Menos cossecante ao quadrado de x. Acabou aqui.
Bom, vamos lá. Agora aqui, ó. F de x é igual a x² mais 3x tangente de x. Antes de você calcular logo de cara, você observa os elementos que tem. Então, tem o x² aqui, consigo calcular tranquilamente, mais 3x tangente de x. Já aqui eu tenho duas funções que estão sendo multiplicadas. Então, esqueço isso aqui e calculo primeiro a derivada disso aqui. Beleza? Então, tem uma multiplicação, 3x tangente de x. Então, vou pegar aqui, ó, o meu f seria o meu 3x e o meu g seria a tangente de x, certo? Ó, f vezes g. Já calculo aqui suas derivadas. Derivada de 3x é o próprio 3. Derivada da tangente de x, olha lá, secante ao quadrado de x. Calculando a derivada disso aqui, ó, então multiplica cruzado, ó, 3 vezes tangente de x, 3 tangente de x. Como é uma multiplicação, soma vezes 3x que multiplica 3x que multiplica secante ao quadrado de x. Ah, tenho 3 aqui e 3 ali. Posso pôr em evidência? Claro, 3 que multiplica tangente de x mais x secante ao quadrado de x. Ok? Bom, então essa é a derivada da segunda parte dessa função. Então, a derivada da função inteira, derivada de x ao quadrado, 2x, mais 3, que vai multiplicar tangente de x mais x secante ao quadrado de x, e fecho parênteses. Está aqui, ó, a derivada da minha função, ok? Vamos lá, divisão, ou seja, um quociente. Então, tenho a primeira parte ali, o meu f, que é x² mais 1, e o meu g, que é secante de x. A derivada de f, derivada de x² é 2x, e derivada de 1 é 0. Reparem, né, que x² sempre aparece, a x sempre aparece, raiz de x sempre aparece, então são derivadas aí que eu já preciso bater o olho e saber automaticamente qual que é o valor. Vamos lá, a derivada da secante de x, vai ser secante de x que multiplica tangente de x. Pronto, agora para calcular a derivada da função final, lembra que é uma divisão, certo? Então, multiplica em x, ó, derivada da primeira vezes a segunda, 2x secante de x, se é uma divisão, é menos. Então, a primeira vezes a segunda, também multiplica em x aqui, ó. Então, vai ser x² mais 1, que multiplica secante de x, tangente de x. Tudo isso dividido pela derivada da segunda, derivada da segunda não, perdão. Tudo isso dividido pela segunda, que é a secante de x ao quadrado. Se vocês anotarem, eu posso fazer algo interessante aqui, ó. Essa função já dá para simplificar, porque tem o secante de x aqui e secante de x aqui. Então, eu vou ter secante de x, põe em evidência, vai sobrar 2x menos x² mais 1, que multiplica a tangente de x, certo? Como secante ao quadrado é secante de x vezes secante de x, eu posso anular com uma das secantes aqui embaixo. Então, por fim, a minha derivada vai ser 2x menos, posso passar essa tangente aqui para frente, ó, tangente de x que multiplica x² mais 1 sobre secante de x. Ok? Pronto. Tranquilo, né? Bom, agora aqui. Já essa função é um pouquinho delicada, porque ó, eu tenho uma divisão de quocientes, certo? Aqui consigo derivar tranquilamente. Já aqui eu tenho uma multiplicação, né, de funções dentro de um quociente. Então, deu para entender um pouquinho a complexidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver primeiro essa derivada, porque lá no fim eu vou ter que calcular essa derivada de qualquer jeito, certo? Então, já deixo ela resolvida. Então, esquece essa parte de cima. Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho a minha f e a minha g. A minha f é x, a minha g é seno de x, já toma a liberdade de calcular a derivada de x é 1, e a derivada de seno é cosseno de x. Se é uma multiplicação, então multiplica em x e soma. 1 vezes seno de x, multiplicação, soma, mais x vezes
cosseno de x. Então, essa vai ser a minha derivada. Derivada de quem? Da segunda, ok? Então, esquece esse FG aqui, ó. Vamos para um novo f. Quem que é o meu novo f? X mais 1. E quem que é o meu novo g? X seno de x. Calculando as derivadas, derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. E qual que é a derivada de g aqui, ó? X seno x. A derivada de x seno x vai ser seno de x mais x cosseno de x, certo? A derivada vai ser isso aqui, que a gente acabou de resolver. Ok? Por falta de espaço ali em cima, eu vou continuar a resolução desse exercício aqui no canto, certo? Ainda bem que eu deixei, porque eu imaginei que uma hora eu iria precisar. Então, vamos lá. Então, derivada da função, ok? Se está muito grande, não preciso, se eu não quiser fazer em x, posso fazer passo a passo. Derivada da primeira, já cancelo ali, que é 1, vezes a segunda, que é x seno de x seno de x, se é uma divisão, menos a primeira, que é x mais 1, vezes a segunda, vezes a derivada da segunda, que é seno de x, certo? Mais x cosseno x. Aí, ó, ficou um pouquinho grande, ok? Sobre a segunda ao quadrado. Quem que é a segunda? X seno de x ao quadrado, tá? Eu posso estar fazendo a distributiva, caso eu queira, tá? Mas eu vou deixar aí para vocês, tá bom? Porque aí eu vou multiplicar aqui, ó, esse x por seno de x, tá vendo, ó? Eu vou ter x seno de x aqui e x seno de x aqui. Aí o que que vai acontecer? Eu vou ter termo em evidência, e aí eu vou poder cancelar com esse x seno de x aqui embaixo, ok? Mas assim já tá tudo certo. Letra Q. X sobre cossecante ao quadrado de sobre cossecante de x. Beleza? Então, vamos lá. É uma divisão, então eu tenho a minha f, que é x, eu tenho a minha g, que é cossecante de x. Já calculo as derivadas, derivada de x é 1, e a derivada da cossecante, olha lá, vai ser menos cossecante de x, que multiplica a cotangente de x. Beleza? Multiplico cruzado, então a derivada da minha função vai ser 1 vezes cossecante de x, que vai ser o próprio cossecante de x, se é uma divisão, menos, certo? Ó, presta atenção, só que aqui, ó, menos, só que eu já vi que tem um menos aqui. Então, o menos da derivada com o menos da cossecante vira mais. Então, mais x que multiplica cossecante de x, cotangente de x, sobre a segunda ao quadrado, cossecante de x ao quadrado. Aqui, olha só que legal, eu também posso estar colocando o cossecante em evidência e acabar simplificando um pouco a minha expressão. Então, ó, colocando o cossecante em evidência, eu vou abreviar aqui, cossecante de x vai ficar 1 mais x cotangente de x, certo? Cossecante vai ser cossecante ao quadrado de x, é cossecante vezes cossecante, perdão, cossecante de x ao quadrado é cossecante de x vezes cossecante de x, ó. Esse cancela com esse, então eu vou ter 1 mais x cotangente de x sobre cossecante de x, certo? Tá aí minha expressão, a derivada com a expressão já simplificada, ok? Para finalizar, as duas últimas letras, né, do exercício 9 do livro de cálculo do Guidorizi, volume 1, quinta edição, a letra R e F. Então, vamos calcular as derivadas dessas duas funções. Então, vejamos aqui. Então, tenho entre parênteses essa função aqui multiplicada por essa função aqui, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, a minha F e a minha G, e é uma multiplicação. Então, a minha F é x ao cubo mais raiz de x, e a minha G vai ser cossecante de x. Já calculo a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, e a derivada da raiz de x a gente já calculou ali anteriormente,
é 1 sobre 2 raiz de x, certo? E a derivada da cossecante, pode olhar ali, ó. A derivada da cossecante é menos cossecante de x vezes a cotangente de x. Ó, isso aí já, pelo que a gente está vendo aqui, vai dar uma expressão um pouco grande. Vamos ver se tem como simplificá-la, ok? Bom, é uma multiplicação, então a gente vai somar. Então, olha, multiplica em x, certo? Ó, a derivada da primeira vezes a segunda. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A derivada de f de x, então, vou pegar aqui, ó. A derivada da primeira, que é 3x ao quadrado mais 1, 2 raiz de x, vezes a segunda, que é cossecante de x, se é uma multiplicação, mais a primeira, que é x ao cubo mais raiz de x, vezes a derivada da segunda, que é menos. Tá vendo esse menos com mais? Então, vai vir menos aqui. Menos cossecante de x, que multiplica a cotangente de x. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar minha cossecante em evidência, ok? Ou então, o que eu posso fazer também? Eu posso fazer a distributiva e ver se eu posso cancelar algum termo ou colocar mais termos em evidência, né? Por exemplo, aqui eu tenho x, aqui também tenho x, tenho cossecante, cossecante. Então, como são os últimos, vamos dar uma caprichada? Então, vamos multiplicar aqui, tá bom? Então, ó, 3x ao quadrado vezes cossecante, eu vou ter 3x ao quadrado cossecante de x, mais 1 vezes cossecante de x, né, sobre 2 raiz de x. Agora aqui, ó, eu tenho um termo que ele é negativo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ter tudo isso multiplicado por x ao cubo, então, ó, menos x ao cubo, que multiplica cossecante de x, cotangente de x, menos, olha lá, a raiz de x que multiplica, vou abreviar aqui, cossecante de x e cotangente de x, certo? Deixa eu pegar uma caneta aqui de outra cor. Então, ó, eu consigo colocar esse x em evidência, cossecante de x em evidência, com esse aqui e com esse aqui, certo? O cossecante está aqui, a cossecante também está aqui. E aqui, nesse termo aqui, ó, eu consigo tirar também a cotangente, beleza? Então, vamos lá, vamos passo a passo, então. Quem que eu posso tirar do total, de tudo isso aqui? Eu posso colocar x ao quadrado e cossecante em evidência, então, vamos lá, ó. X ao quadrado cossecante em evidência, beleza? Que vai multiplicar. Aí vai sobrar aqui, ó, o 3, a cossecante tá aqui, x ao quadrado também tá aqui, mas essa cossecante já tá aqui fora, 1, 2 raiz de x, certinho? Então, peraí, deixa eu só... vou colocar na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o colchetes aqui para fora, né? Não vou fechar. E aqui dentro eu vou colocar um parênteses, né? Porque eu tenho isso aqui multiplicando cada termo daqui. Aí esse menos, ele é daqui. Então, x ao quadrado tá aqui para ficar x ao cubo, x. Cossecante tá lá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, o cotangente em evidência, ó. Cotangente, certo? Ó, x cotangente. Esse cotangente eu vou colocar em evidência, certo? Ou senão, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, para vocês não ficarem muito confusos, eu vou deixar o cotangente. Então, ó, vai ficar x, certo? A cossecante está lá, cotangente de x, menos. Posso até fatorar, mas não vou, eu prefiro deixar, certo? Ó, então, eu termino este daqui aqui, ok? Menos raiz de x, certo? Raiz de x, cossecante de x, cotangente de x, tá bom? Por que eu não coloquei tudo? Porque tá vendo que, ó, o x, esse x ao quadrado cossecante de x, ele teria que vir aqui também, certo? Aqui não veio, entendeu? Veio esse x
para cá, que é esse x de lá, e essa raiz ela é propriamente dessa parte aqui. E aí, o que eu falei para vocês da cotangente? Como tem cotangente aqui e cotangente aqui, poderia colocar em evidência e deixar também. Mas vou deixar desse jeito, tá bom? Tanto dessa forma como dessa, na verdade, dessa forma aqui como dessa, se você quiser fatorar esse raiz de x, não tem importância nenhuma, tá bom? Mas só deu uma dificultada aí que eu acho que não é necessário, mas tá aí, por via de dúvidas, ok? Bom, e por fim, essa função aí, ó, x mais seno de x sobre x menos cosseno de x. Então, novamente, um quociente, tenho a minha f, que é x mais seno de x, e tenho a minha g, que é x menos cosseno de x. Já calculo aqui a derivada tranquilamente. Derivada de x é 1, derivada de seno é cosseno. Derivada de x é 1, só que aqui tá menos, tá vendo? A derivada de cosseno é menos seno. Menos com esse menos, mais seno de x. Ok? Multiplico cruzado, né? Então, eu vou ter aqui, ó, f' de x. Então, eu vou ter 1 mais cosseno de x, que multiplica x menos cosseno de x. Divisão, menos x mais seno de x, que multiplica 1 mais seno de x. Certo? Sobre x menos cosseno de x ao quadrado. Tá? Como é a última, vamos realizar a distributiva aqui, ó. 1 vezes x, x. 1 vezes cosseno, só que é menos, né? Menos cosseno de x. Cosseno de x vezes x, mais x cosseno de x. Certo? Mais com menos, menos, cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x. Só que agora, anote aqui, ó, que eu tenho um sinal de negativo. Deixa ele um pouquinho aqui fora, vamos resolver a distributiva aqui dentro. Deixa o menos de fora e vamos focar aqui na distributiva de dentro. X vezes 1, x. X vezes seno de x, mais x seno de x. Seno de x vezes 1, seno de x. Certo? E seno de x vezes seno de x, vou colocar bem aqui, ó. Vai ficar mais seno ao quadrado de x. Certo? Tudo isso sobre x menos cosseno de x ao quadrado. Ok? Eu vou copiar agora essa expressão utilizando esse sinal de negativo aqui dentro dos colchetes. Ok? Vamos lá então. Ó, então, x, porque agora eu consigo ir até lá. X menos cosseno de x mais x cosseno de x menos cosseno ao quadrado de x, agora menos. Menos x seno de x, menos seno de x, menos seno ao quadrado de x. Vamos deixar isso aqui um pouquinho, tá? Vamos tentar simplificar isso aqui ou tirar alguma coisa em evidência. Então, vamos lá. Ó, eu sei que esse x cancela com esse menos x, certo? Cosseno de x, x cosseno de x. Eu sei que eu consigo juntar esses dois aqui, ó. Vamos reescrever e deixar esses dois para o final. Então, olha lá, vou pegar aqui, ó, x cosseno de x, menos cosseno de x, certo? Menos x seno de x, menos seno de x. Agora aqui, ó, vou pegar esse menos e colocar em evidência. Menos 1, né? Que eu tenho 1 na frente dos dois. Pego cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Pela relação fundamental da trigonometria, sei que cosseno ao quadrado de x de seno ao quadrado de x, isso aqui dá 1. Então, eu tenho menos 1 aqui. Então, reescrevendo a expressão, eu vou ter x cosseno de x menos cosseno de x menos x seno x menos seno x menos 1. Ok? Consigo, então, colocar, ó, eu posso pegar esse x aqui e colocar em evidência, ok? Né? E deixar cosseno e seno, ou então pegar o cosseno e deixar em evidência, aí vai da pessoa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu acho que seria legal eu colocar cosseno e seno em evidência, certo? Eu acho que ficaria mais interessante. Então, vamos lá. Colocando o cosseno aqui em evidência, cosseno de x vai ficar x menos 1, certo? Colocando aqui, ó, o seno em evidência, só que tá menos, tá vendo? Já coloco, ó, menos seno de x. Então, aqui fica x, ok?
mais 1, tá bom? Porque o negativo eu coloquei aqui em evidência, então aqui dentro ficou tudo positivo, certo? X seno de x e menos seno de x, menos 1, ok? Sobre x menos cosseno de x ao quadrado. Cansativo esse, hein? Mas tá tranquilo, ok? Espero que vocês gostem, tá? Depois vocês procurem no meu vídeo, que eu vou, no meu canal, eu vou começar a resolver exercícios desse livro aqui, ó, o Algebrista, que é um livro de exercícios de matemática básica, tem mais de 5.400 exercícios, é um preparatório aqui, ó, para o Colégio Naval, EPICAR, Colégio Militar, embasamento para o IMA, TEFON, SPSEX e outros vestibulares. Vou tentar aí resolver todos os exercícios. É claro que não vai ser os 5.400, porque tem muito exercício meio assim que é uma matemática básica bem bobinha, de mais 3 menos 2, mais 5 menos 4, mas as expressões maiores eu vou resolver, claro, com certeza. E a turma ITA, caderno 0, tá? Então, vou tentar resolver todos os exercícios aqui. Aqui tem o caderno 0, mas na verdade está os 4 cadernos de matemática aqui dentro dessa turma ITA aqui, tá bom? Então, vou resolver aí também os exercícios dessa apostila, ok? Então, vejo vocês e até mais. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like aí, um comentário. Se vocês querem que eu resolva mais exercícios do Guidorize, página, algum exercício você pode estar me falando. Quer que eu resolva, sei lá, alguma integral, equação diferencial, também pode deixar aí como sugestão, que eu vou gostar muito de interagir com vocês, porque é isso que eu gosto e o que me motiva a gravar vídeos. Se você já viu meu canal, viu que tem aula lá de gramática, biologia, eu não sei se até o momento eu já postei os de química, mas também tem os de química, se vocês quiserem um assunto específico em química, também postar gravando para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui, espero que tenha aprendido e gostado, e até mais. Tchau, tchau!